Falando sobre a questão de orientações e principalmente preventivas na área da saúde, a gente tem o nosso quadro, né, que fala justamente sobre esses pontos aqui, a nossa conexão direta com o Complexo Hospitalar Central. E falando em saúde, eu quero agora destacar aqui a questão das dores nos ombros. Doutor Renato Radaeli é ortopedista e está conosco aqui para falar sobre as ações preventivas e também identificar um pouco mais se esses procedimentos para resolver os problemas são só cirúrgicos ou tudo mais, né? Ô, doutor, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Band Cidade. A dor no ombro é sinal de uma necessidade de intervenção cirúrgica ou não é bem assim a questão? Boa tarde, Edilson. É um prazer estar aqui conversando com vocês em nome do Hospital Central. A gente precisa sempre... Dor no ombro é um problema muito comum na rotina do ortopedista, né? E a gente precisa sempre diferenciar aquela dor que leva a uma limitação maior de movimento, uma dor que atrapalha mais, de uma dor mais banal. Geralmente, quando o quadro costuma ser mais grave, mais limitante, precisa de uma avaliação especializada, com exames, examinar o paciente, e em algumas situações cirurgia de fato é necessária. Nem sempre, mas em algumas situações isso pode acontecer. De necessidade de cirurgia. Perguntar ao senhor, quais são os sintomas que deixam mais evidente que pode ser uma lesão no ombro? Falando especificamente, vamos falar de tendinite, bursite, que é um problema muito comum que a gente vê no dia a dia, principalmente nas pessoas na faixa de trabalho, de etária de trabalho, por volta dos 30, 40, 50 anos, são dor no ombro que leva a limitação de movimento. Muitas vezes tem dificuldade para pentear o cabelo, pendurar a roupa no varal, fazer alguma atividade nesse sentido. Geralmente são dores que costumam atrapalhar o sono, piora de madrugada, e isso são alguns sinais que levam a gente a pensar em algum problema mais sério, que eventualmente pode levar a um tratamento cirúrgico, quando há alguma lesão tendínea, no caso. É muito comum a gente falar sobre a necessidade da prática do exercício físico, alongamento, entre outras ações, principalmente em casos específicos como esses que o senhor até acabou de citar. Agora tem que ter muito cuidado também, né, doutor? A gente não pode sair de forma aleatória praticando determinadas atividades. É importante demais, quando tiver algum tipo de sintoma que remete a alguns desses problemas, já procurar um especialista, né? A gente tem que procurar, inclusive a gente tem problema no ombro que acomete a população mais jovem, praticante de atividade física, inclusive, e o que precisa ser avaliado quando está com uma limitação significativa. E em relação à prática de atividade física, ela é fundamental na vida de cada um, e o importante é que ela seja de uma maneira bem sem exageros, né? Geralmente as lesões vêm quando a pessoa acaba se empolgando, acaba exagerando num peso na academia, num exercício, num movimento mais brusco. São nessas situações que podem acontecer algumas lesões mais graves, mas quando tiver uma dor com limitação de movimento, é fundamental procurar um consultório, um ortopedista. A gente aqui no Hospital Central está à disposição para uma avaliação, fazer exames e tentar, quando há um problema, pegar ele no começo, né? Esse é o principal foco do quadro, prevenção, e quando tiver o problema, pegar no estágio inicial, que facilita o tratamento para tanto o paciente quanto para a gente, médico. Uma das questões que acabam deixando as pessoas até com receio de procurar um tratamento ou um profissional para identificar exatamente o que tem, é justamente a questão da possibilidade de reverter os quadros. Aí eu pergunto para o senhor, o Complexo Hospitalar Central é um complexo totalmente tecnológico, tem um atendimento diferenciado, né? Um corpo clínico altamente qualificado, equipes multidisciplinares, mas eu queria saber tecnicamente como nós estamos comparado a outras regiões do país e do mundo. Hoje os avanços tecnológicos também já estão presentes aqui no Norte? Aqui a gente tem praticamente o que tem disponível na maioria das capitais do Brasil. Óbvio que em São Paulo, Rio, uma coisa ou outra existe a mais do que aqui, mas a gente consegue fornecer um
um tratamento bastante adequado e bastante alinhado com o que tem de mais moderno na ortopedia hoje aqui na região norte, especificamente no Hospital Central também. Essas novas tecnologias estão tornando os tratamentos bem mais eficazes também, recuperação muito mais rápida, entre outros pontos, né, doutor? Acho que esse é um ponto que tem que ser também levado em consideração. Com certeza. A tendência assim, a gente fazer cirurgias cada vez mais minimamente invasivas, com cicatrizes bastante reduzidas. No ombro, especificamente, a gente consegue fazer cirurgia por vídeo com incisões muito pequenininhas, puntiformes, e isso diminui muito a dor pós-operatória e costuma agilizar o processo de reabilitação. Perfeito. O doutor Renato Radaelli, ortopedista, é um dos profissionais que compõem o quadro do Complexo Hospitalar Central. Doutor, um bom final de semana para o senhor. Muito obrigado pela participação aqui no programa. Bom final de semana. A gente aqui está à disposição para ajudar a população no que for necessário. Um abraço. Perfeito. Falando em saúde.